a gente vai falar do verbo mais temido e mais querido pelos brasileiros. Esse verbo, gente, ele é o verbo que ele tem mais usos dentro do espanhol. Ele é extremamente versátil. Alguém aí tem um palpite de qual verbo eu tô falando aqui? Esse verbo que olha, tem tanta expressão, tem tanto verbo que é substituído por ele que, olha, daria para fazer aqui umas 5 lives só falando desse verbo. Ele é muito importante para você que realmente quer chegar na fluência. Por quê, gente? Esse verbo, o echar, o famoso verbo echar dentro do espanhol, ele é um verbo que substitui, mas eu contei que quando eu estava preparando a live para vocês, mais ou menos 30 outros verbos, ou tem 30 significados diferentes, um único verbo. Então ele merece todo o carinho nos nossos estudos, porque ele é realmente muito útil. Você imagina só, um verbo você consegue usar ele de 30 formas diferentes. Então, vale a pena. Eu vou passar vários aqui para vocês, vários significados, várias expressões até o final da live. Então, já deixa aí, ó, caneta, papel, vai anotando, porque tem muita dica bacana aqui nessa live, tá? Então, nós vamos falar hoje do famosíssimo verbo echar. Echar. E, gente, esse verbo aqui, ele é um verbo-chave. Não sei se vocês já viram em algum conteúdo aqui do canal, se vocês já me viram falando desse verbo-chave. O que são verbos-chaves? São aqueles verbos imprescindíveis para você realmente falar, conversar em espanhol. São verbos que não podem faltar no teu vocabulário. Por isso que eles são chave da sua fluência. Esses verbos você tem que saber muito bem conjugações, expressões e tem que estar presente no teu vocabulário. E o verbo echar, com toda certeza, é um verbo-chave que você precisa dar muita atenção para ele, certo? Essa história de verbos-chaves foi ao longo da minha estadia na Espanha, que eu estava morando lá e trabalhando em congressos com traduções, e eu fui percebendo que tem alguns verbos que eles usam demais. O tempo inteiro eles usam esse verbo para diversas situações. E no começo eu ficava com aquela cara de tacho, porque eu só aprendi um significado. Verbo echar, por exemplo. Tenho certeza que vocês aí sabem o significado de jogar. Tradução, primeira linha ali do dicionário, jogar. E aí, quando a pessoa fala ali no meio do bate-papo, usa diversas expressões e usos diferentes, você fica com aquela cara, que é isso, gente? Eu nunca vi na vida, eu não sei o que ele tá falando. E não consegue entender e não consegue usar. Então, é muito importante dar total atenção a esses verbos chaves. Esses verbos são no famoso 80-20. Vocês já ouviram falar disso? Porque existe um 20% dentro dos verbos que te dão 80% de fluência. Então, você faz um esforço pequeno, que é de 20%, para ter um ganho muito maior, que é um ganho de 80% na tua fluência. Para quem quer realmente falar espanhol bem, fluente e rápido, esses verbos têm que fazer parte logo de cara dos teus estudos. Você tem que começar por eles. Por isso que eles são a chave de tudo. E isso se aplica para todo o conteúdo de espanhol. Aqui a gente está focando no verbo, porque é o tema da live de hoje. Mas esse princípio do 80-20 é para todo o espanhol. Você tem que focar em 20% do conteúdo que te traz 80% de fluência. Assim você vai muito mais rápido, ganhar muito mais confiança e consegue desenvolver no espanhol. E aí o restante, os outros 20% que faltam para você realmente ser fluente, você já está mais tranquilo, você está conseguindo falar, está se comunicando. Aí é muito mais fácil. Certo, pessoal? Por isso, se foquem muito nesse conteúdo aqui e anotem todas as dicas, beleza? Bora começar então? Primeira coisa que eu já contei aqui para vocês, o primeiro significado do verbo echar é o jogar, lançar, arremessar, qualquer coisa que você estiver jogando. Você pode usar esse verbo echar, mas não é só isso. Expressões do tipo echar um vistazo, tipo, um vistazo é tipo dar uma olhadinha.
Como que você vai jogar? Não faz sentido, não tem como você traduzir ao pé da letra. Outra, por exemplo, echar a perder. Arremessar a perda de alguma coisa também não dá. Então tem várias expressões que eu vou passar para vocês, os significados aqui, que a gente usa muito no dia a dia em português, e você sabendo o significado delas, você vai conseguir inserir no teu vocabulário, no teu dia a dia, na tua conversa em espanhol. Beleza, gente? Vamos começar falando de verbos que o echar substitui. Isso aqui é muito bacana, muito bacana, muito útil para vocês. Por exemplo, um verbo que o echar substitui aqui, eu fiz uma colinha porque são 30 verbos, eu separei os mais usados para vocês, porque senão a gente ia ficar eternamente nessa live aqui. Primeiro aqui, meter. Meter, colocar, enfiar, colocar dentro de alguma coisa, você vai poder usar o verbo echar. Por exemplo aqui, echa un poco más de vino. Então, você tá com uma copa de vinho, uma taça, pues echa un poco más, por favor. Então, coloca um pouco mais de vinho. Esse echar, ele pode ter, às vezes, dependendo do contexto que você usa, ele tem um significado, tipo, mais de fazer as coisas mais relaxado. Essa palavra no português. Tipo, mais desleixado, você arremessa as coisas, então você coloca o vinho, mas não é assim com muito cuidado. Então, você pode usar, mas dependendo do contexto, ele dá esse sentido de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, pues, echa un poco más. Toda vez que eu vejo essa frase, eu já imagino alguém que já tá mais bêbado do que são, já fala, pues, echa un poco más de vino. E é nesse sentido de mais... não tá servindo com cuidado. Então, é bom lembrar disso, mas é muito usado no sentido de servir alguma coisa. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser qualquer coisa que você sirva, tá? Servindo para a pessoa. Outra coisa, no sentido de soltar ou emitir. Então, o verbo echar tem esse sentido também de emitir alguma coisa, de expulsar algo. Por exemplo, la casa está echando humo por la ventana. La casa está echando humo por la ventana. Então, tá no incêndio, tá pegando fogo e aí está echando el humo. Então, a fumaça, humo, tá jogando a fumaça para fora. Mas mais nesse sentido de emitir mesmo, de tá soltando para fora da casa. Echar el humo afuera da casa. Certo? Então, esse também é outro significado muito útil. Outra coisa é esse, nossa, esse aqui também é demais, que é no sentido de expulsar. Então, demitir alguém, expulsar alguém do time, expulsar um aluno da sala, demitir um empregado, você vai sempre usar nesse sentido de echar. Como geralmente, tipo, sabe quando a pessoa leva um pé na bunda? É nesse sentido que você pode usar o echar. Que seria no tipo, me han echado de la clase. Ou então, me han echado de la empresa. Então, me expulsaram, me mandaram embora. Echar, muito usado. Isso aqui é o tempo todo. Comecem a reparar em séries, em filmes. Música até nem não vai aparecer tanto, mas séries e filmes o tempo todo eles falam echar. Quando se trata de uma pessoa, echar a alguém, pois então você está demitindo ou expulsando aquela pessoa, certo? Vamos aqui para mais um. Aqui, outro uso muito comum é quando você está gastando um tempo para fazer alguma coisa. Então, você leva um tempo para uma determinada atividade. Vamos ver essa frase aqui. He echado 2 horas en llegar. He echado 2 horas en llegar. É do tipo, eu levei. Em português a gente falaria assim, né? Eu levei 2 horas para chegar aqui. Pues he echado 2 horas en llegar. Eu tardei talvez? Poderia ser no português um tardei, eu demorei, eu levei. Pode ser todos esses significados, depende aí o que você mais usa no português. Então, dê a sua tradução para isso, que fica muito mais fácil de você lembrar. Me conta aqui nos comentários como que você traduziria essa frase. Pues he echado 2 horas en llegar. Então, como que ficaria para você? Levei, tardei, demorei? Como que você falaria? É bem mais fácil de você lembrar.
Outro uso muito mesmo é do sentido de chutar. Você chuta algo, você tenta adivinhar alguma coisa. Por exemplo, alguém te pergunta, pues, quantos anos crees que ele tem? Então, quantos anos você acha que ele tem? Você tá chutando, tá no achismo. Pues, le echo unos 40 anos. Le echo. É do tipo, eu jogo 40 anos. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fica desse jeito. Ficou horrível, né? Le echo unos 40 anos. Eu suponho que ele tem uns 40 anos. Tem outras maneiras de dizer isso no espanhol? Tem. Pues creo que tiene, pues, 40 anos. Eu creio, eu penso que. É tudo maneiras que você pode colocar teu achismo dentro do espanhol. Mas esse echar é muito usado pelos nativos, tá? Muito usado. E acaba que nós ali naquele ensino bem formalzão do espanhol, a gente só aprende esse creio que, penso que. E não é sempre assim que eles falam. Echar é um verbo muito usado para você supor algo, beleza? Então, le echo unos 40 anos. De acordo? Tudo certo? Esses são alguns dos verbos, viu, gente? Aqui é claro que não tá todos, são muitos verbos, muitos usos, muitos significados diferentes que a gente vai aprendendo com o uso, com a prática. Mas eu te garanto que com esses aqui você já tem o 20% que te dá 80% de fluência, tá? Então é bastante coisa que você pode aproveitar, que você começa a praticar. Então, pega esse significado aqui do achismo, do aproximar, le echo unos 40 anos. E começa aí a chutar a idade de todo mundo da tua casa para realmente praticar. Pues a mi mamá le echo unos 50 anos, pues a mi niño unos 15 anos. E começa a praticar com todos esses usos, porque é muito diferente dos usos que a gente aprende normalmente, sabe? A gente fica muito restrito no basicão e na hora do vamos ver, não consegue entender e não consegue conversar realmente com os nativos. Bora para as expressões que são um terror do pessoal e ao mesmo tempo las amo, las quiero. É muito bom usar a expressão porque realmente te aproxima um pouco mais da maneira que você fala no português com o espanhol. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui usa um monte de expressão no dia a dia. Um monte de coisa, que aqueles ditados populares que vem aí de mãe, de vó, um monte de expressão que você aprende, e isso forma a tua maneira de falar no português. E a gente precisa usar uma expressão ou outra. É claro, a gente, numa língua que não é a nossa nativa, a gente não usa tanto quanto. Mas adicionar essas expressões te deixa com o espanhol mais solto. E isso é muito importante. Bora aí para a primeira? Talvez essa vocês já conheçam, que é echar de menos. Alguém já ouviu essa expressão? Sabe o que significa? Esse echar de menos, esse jogar menos, não. Echar de menos é sentir saudade. Então você sente falta ou sente saudades de alguém. Tem duas maneiras de você dizer isso no espanhol. Pues te echo de menos, sinto saudades de você. Ou então, pues te extraño. Te extraño. Também pode ser usado. Essas duas maneiras são muito usadas. Não existe o saudade do português no espanhol, não existe. Então, tem essas duas maneiras de dizer. Te echo de menos. Te echo de menos, eu gosto de traduzir mais como sinto a sua falta. Esse menos do sentido de estar faltando algo. Pues te echo de menos ou te extraño. Tá? Então, são essas duas maneiras que vocês têm para dizer que tá com saudade ou sentindo falta de alguém. Vamos para mais um aqui. Essa aqui eu até comentei lá no comecinho da live, que é o echar um vistazo. Echar um vistazo. Ou echar un ojo. Echar un ojo. Vistazo é tipo, dar uma olhadinha, assim, uma olhadinha rapidinho. Ojo, do olho mesmo. Echar un ojo, tipo, jogar um olho. Não é a tradução literal desse verbo echar. Esse echar un ojo é, por exemplo, a pessoa te pediu para dar uma olhadinha num trabalho.
tem o teu colega ali de trabalho e você pediu para ele, dá uma olhada aqui para mim, ver se tá certo, dá uma olhada, ver se você concorda, dá uma olhada, a pessoa não vai a fundo naquilo, ela vai dar uma olhadinha rapidinho. Pues puedes echar un vistazo, por favor? Puedes echar un vistazo. Você pode dar uma olhadinha aqui, por favor? Puedes echar un ojo en mi trabajo, por favor? Então, você pode dar uma olhada no meu trabalho, por favor? Aquele sentido de dar uma olhada para te ajudar. Dar aquela mãozinha, dar aquela olhadinha para te dar uma mão. Echar un vistazo ou echar un ojo. De acordo? Muito útil essa também, gente. Muito, muito, muito. Na Espanha, particularmente, eu escutava mais o echar un vistazo. Muito mais do que echar un ojo. Mas aqui na América Latina tem bastante gente que usa echar un ojo. Então, você pode usar o que você preferir, o que você gostar mais. Certo, e agora vamos para mais uma aqui, que é echar la culpa. Essa aqui tem até uma música, né? Acho que é do Fonsi. Pues échame la culpa. Echar la culpa. Não é arremessar a culpa ou jogar a culpa na pessoa. Por mais que no português a gente até acaba falando isso, né? Eu vou jogar... jogou a culpa em mim, jogou nas minhas costas. Até a gente usa nesse sentido do jogar. E é bem por aí. Nesse sentido de culpar a pessoa. Echar la culpa. Échame la culpa. Então, na música que ele fala, pues échame la culpa, é do tipo, então tá, me culpe por isso. Porque ele usa o imperativo, échame. Então, me culpe por isso. Ele tá quase dando uma ordem. Ok, échame la culpa. É dessa maneira. Se vocês prestarem atenção, ele repete isso o tempo todo na música. É uma música bacana para vocês decorarem essa expressão. Bora lá? Vamos para a próxima aqui. Echar a perder. Echar a perder, esse verbo echar aqui, ele pode ter dois significados diferentes. Vamos pensar numa comida. Então, você tá cozinhando e tal, e queimou tudo, não deu nada certo, não dá para comer. A comida você echou a perder, echaste a perder la comida. Então estragou, não dá. Echou a perder. É quando vai para o lixo. Então, dessa maneira você também pode usar. Ou então você pode usar para uma situação. Você tá lá arrumando um encontro e tal. Veio a pessoa lá e arruinou o teu encontro. Echou a perder tu encontro. Ou tu cita. Melhor tu cita. Echou a perder tu cita. E aí... você pode usar nesse sentido, seja para comida que já não serve mais, que não dá para comer, ou então para uma situação que você arruinou a situação no teu trabalho, pode ser no encontro, pode ser em qualquer situação que algo foi arruinado. Acho que essa é a melhor palavra no português para a gente traduzir essa expressão. Arruinar alguma coisa, echar a perder. Vale? Agora vamos para uma expressão que, olha... quem assistiu Casa de Papel vai ter que lembrar dessa expressão. Porque a Tóquio falava o tempo todo isso. Que é echar um polvo. Echar um polvo. Bora treinar, porque esse L aqui com o V dá um nó na língua. E a maioria das pessoas não tem uma boa pronúncia dessa palavra. Echar, do verbo echar, un polvo. Polvo. Como se fosse polvo. Escreve igualzinho o polvo, mas não tem nada a ver com o polvo do mar. Tá? Esse polvo, que no espanhol esse echar um polvo é tipo fazer sexo, transar com a pessoa. É isso que significa. E no seriado lá da Casa de Papel, eles falam demais essa expressão. O tempo todo, principalmente a Tóquio. Então, echar um polvo. Treina aí do outro lado, bora treinar essa pronúncia, que o L, a ponta da língua, vai lá em cima. Não tem nada dessa história de L com som de U no espanhol. L tem som de L, polvo. E o V tem som de B fraco, polvo. Bom, como se fosse com um Bzinho ali, um B bem sutil. Beleza? Então, echar um polvo é transar. É geralmente algo sem compromisso. Com uma pessoa que não é seu namorado, que não é marido e tal, que você não tem esse vínculo afetivo. É tipo uma saidinha, certo? Echar um polvo. E aqui,
Vamos para uma última para a gente finalizar, mas não vai dar tempo de eu passar todas aqui para vocês. Echar ganas. Echar ganas. Ganas é ter vontade. Quando você está com vontade de algo. Pues tengo ganas de comer pues una tarta. Pues no tengo ganas de trabajar. Então eu não tenho vontade disso ou tenho vontade daquilo. Ganas. E quando a gente fala do echar ganas, é tipo fazer as coisas com uma puta vontade. Pois échale ganas en esto. É do tipo, vai e faz com vontade. Faz a tua parte. Então isso pode ser no sentido de você tá dando, sabe aquela moral pra pessoa que ela tá indo, sei lá, fazer uma prova, fazer uma competição. Ou então, vai lá que você consegue, você pode. Então, em espanhol, você vai e fala dessa maneira. Échale ganas que lo vas a lograr. Então, coloca a vontade em cima, trabalhe com vontade que você vai conseguir. Você vai conquistar. Esse lograr no sentido de conquistar. É muito, muito, muito usado. Échale ganas. Então, tem o tempo todo, até em série, em música, eles falam, échale ganas, cabrón. Então, sempre vem alguma coisinha ali no final. É bem usado para você dar esse incentivo para a pessoa. Ou então, você pode também usar para reganhar alguém, que é do tipo criticar, já você não gostou do que a pessoa fez, ela fez com falta de vontade, e aí você vai e fala para ela, pues, necessitas echar ganas en esto, pues não vai funcionar. Se você não coloca vontade, se não faz isso de verdade, não vai funcionar. Então, muito, muito, muito usado, tá? Esse echar ganas. Ainda ficou mais alguns aqui que a gente pode fazer uma segunda parte do verbo echar para eu poder passar para vocês todos os significados.